Há mais ou menos 3 anos atrás, eu sempre passo um tempo orando quando chego no estúdio toda manhã. Eu vou até o meu escritório e eu preciso muito da direção do Senhor. E sempre que vou para casa à tarde, faço a mesma coisa, oro outra vez. E em 2010, alguns anos atrás, eu estava orando aonde sempre oro, estava sentado no chão, encostado no sofá. A Francis não chega em casa até mais ou menos 6 horas. E há 3 anos atrás eu estava orando sobre várias coisas. O Senhor começou a falar ao meu coração e Ele disse: o maligno tentou fechar a porta desse ministério nos anos 90, mas eu mantive 10% dessa porta aberta em relação ao que foi um dia. Mas eu estou para escancarar essa porta. E nós não estávamos na televisão 24 horas por dia na época. E na seguinte, orando, o Espírito dele veio sobre mim e disse: você não entendeu o que eu tinha te falado ontem. Você pensou que eu estava falando somente do seu programa, em estações de TV e por aí vai. Ele disse: eu estava falando disso, mas de tudo em relação ao que você tem me buscado nesses últimos anos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu então entendi. Ele disse: eu vou escancarar a porta para o seu programa. Na época nós nem tínhamos um canal de televisão. Ele disse: eu vou prover as finanças para que você faça isso. Glória a Deus. E ele disse: você pediu por força e saúde para você e para Francis para terminar essa maratona, e eu vou te dar a força, a saúde e a longevidade. E ele disse: vou te dar o Espírito Santo, como você tem pedido e buscado minha face. E algumas semanas depois, estávamos tendo uma reunião e decidimos, depois de muito orar, começar uma rede de televisão. E olha, eu não tinha a menor ideia do que estávamos fazendo. Estou falando sobre... É como se você dissesse: eu vou construir um prédio, e você nunca construiu nem um galinheiro. E alguns dias depois, as pessoas estavam no nosso escritório, e pessoas que trabalham com sistemas de TV a cabo e tudo mais, e disseram: reverendo Swagger, todos os canais estão tomados. Vamos tentar de tudo, mas não podemos garantir nada. E eu disse: bem, faça o seu melhor. E eu conheço alguém que disse que vai escancarar essa porta. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Na semana seguinte, um desses canais que fica vendendo porcaria na televisão. Qual é o nome mesmo? Canais de venda. Um deles faliu. E canais se abriram por todos os Estados Unidos. Tem um brado aí.
Dê um brado aí. Nós precisamos alcançar o mundo, porque ainda existe muita terra para ser possuída. Eu ia pregar algumas semanas atrás, no domingo de manhã, e estava preparando a mensagem que senti que o Senhor tinha me dado. Acordei mais ou menos 2 ou 3 horas da manhã, e eu creio que o Senhor me deu uma visão, mas o Senhor me revelou. José, Abraão, Isaque, Jacó e José. E me deu isso aqui. José teve 2 sonhos. Quando era um jovem com 17 anos de idade. Ele sonhou que tinha um feixe de trigo e os outros feixes de trigo se prostravam diante do feixe de trigo dele. E ele disse para o seu pai e seus irmãos, e eles não gostaram muito. E ele teve um segundo sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Agora, o primeiro sonho se cumpriu 22 ou 23 anos depois, quando seus irmãos foram até o Egito comprar comida por causa da fome. E eles não sabiam quem era José e se prostraram diante dele. O segundo sonho ainda não se cumpriu. O sol, a lua e as 11 estrelas, num total de 13, representando as 13 tribos de Israel. Isso ainda não se cumpriu. Vai se cumprir na segunda vinda. Glória a Deus! Eu disse que vai se cumprir na segunda vinda, quando as 13 tribos vão se prostrar aos pés de Jesus Cristo e aceitá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E bem cedo naquela manhã o Senhor me mostrou os sonhos de Faraó, 3.700 anos atrás. Quando Deus contou sobre eventos que aconteceriam, que ainda não tinham acontecido, assim como os 2 sonhos que José teve. O primeiro sonho que Faraó teve, ele não entendeu nenhum dos 2. Os seus magos e sábios e conselheiros não entenderam também. Também não entenderam. E José foi tirado da prisão e Deus deu a interpretação daqueles sonhos para ele. 7 vacas saíram do rio no primeiro sonho, gordas, muito saudáveis. Então, 7 vacas magras, famintas, fracas, com uma aparência doente, vieram e consumiram as 7 vacas gordas. E isso se cumpriu, como eu disse, alguns anos depois. As 7 vacas gordas representavam 7 anos de uma colheita abundante no Egito, como o país nunca tinha visto na história. E as 7 vacas magras representavam 7 anos de fome, que viriam logo após os 7 anos de plenitude. E aconteceu exatamente como o Senhor falou para José. Mas o